Vamos então começar o estudo desta manhã do livro Vereda Familiar de Teresa de Brito, o espírito Teresa de Brito, não, o médium José Raul Teixeira. Capítulo 19, Educação Doméstica, segunda parte, tá? Que nós estamos fazendo hoje. Ok? Então vamos lá. No lar, forja doméstica dos caracteres, pais e mães ou tutores podem e devem estabelecer programas educacionais tranquilos e sábios para que homenageiem a vida terrena com a dedicação vivenciada diante dos educandos. Então, a primeira coisa aqui, né? Pais, mães e tutores estabelecerem um programa educacional, né? Tranquilos e sábios, né? Os educadores aí, né? Para que homenageiem a vida terrena com a dedicação vivenciada diante dos educandos. Bom, aqui o que chama a nossa atenção, né? A questão do programa. Nós temos que executar, né, um programa de educação. Isso implica em planejarmos, isso implica em termos uma visão de futuro, né, de percebermos as necessidades das crianças. E outra coisa que chama atenção aqui é estabelecer esses programas educacionais tranquilos e sábios. Então, olha só, tranquilidade e sabedoria. Agora, como é que a gente consegue essa tranquilidade e essa sabedoria, né? Não é uma coisa que se adquire assim do nada, né? Isso aí vai ter que ser fruto de esforço dos educadores. É por isso que só aquele que ajuntou pode distribuir, né, Joel? Só aquele que ajunta pode distribuir. Então é claro que se eu não fizer por mim, se eu não me conhecer, se eu não me ajudar, se eu não procurar me melhorar, é claro que vou ter mais dificuldade de educar. E aí está um dos grandes problemas da educação. Não é propriamente a criança. O grande problema é o educador. Né? E muitas vezes o grande problema é o educador, que conserva inseguranças, conserva medos patológicos, não se conhece, fica se projetando sobre a criança, né? Controlando excessivamente a criança, superprotegendo ou abandonando moralmente, como a gente tem visto aqui com a Teresa de Brito, né? O Joel mesmo, como educar se não sou educado? Verdade, Joel. Né? Então, a questão é que passa, de fato, pelo educador. Né? O Tiago é a forma como o educador educa, né? Sim, tá? Então, isso é muito importante. Conquistar a tranquilidade. Ah, Alexandre, mas eu não tenho como viver tranquilo, porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho isso, tem que... Ué, mas todo mundo tem. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem problemas, tem dificuldades. Mas nós podemos e devemos começar a estabelecer uma vida mais tranquila para nós. E essa tranquilidade não é a tranquilidade do Mar Morto. Né? Não é aquela tranquilidade do Mar Morto, aquele mar que não produz vida nenhuma. Né? Não é não fazer nada o dia inteiro, não é essa tranquilidade. É começar a cultivar a serenidade. Né? Diante dos embates, diante das dificuldades, é começarmos a cultivar um pouco mais de compreensão, de serenidade, né? De autocontrole. Isso é motivo de exercício para nós. Isso aí é um baita de um exercício que nós temos que nos lançar, né? A Maria, precisamos ter uma base para saber lidar com as dificuldades, né? A Sil tem que se programar melhor. Exatamente, Sil. Na verdade, dá tempo para tudo. O problema é que a gente gasta tanto tempo com bobagens, né? Perde um tempo danado, né? Na televisão, na internet, com coisas que não acrescentam. Né? Pelo menos o que a gente está fazendo aqui não acrescenta. A gente está revendo fatores da educação, mas quantas vezes a gente perde tempo na internet
vendo bobagens, né? Correndo atrás de bobagens, jogando joguinho virtual, jogando, né? E poderia estar pensando numa forma melhor de conviver, uma forma melhor de orientar, né? Então, os próprios filhos, então isso tudo tem que ser considerado, né? A Val, ontem teve uma reunião na escola, saí de lá flutuando, só ouvi elogios sobre minha filha. Fiquei feliz de saber que estou fazendo, dando bons frutos. Isso mesmo, Val, que bom. É o resultado, né, Val? É o resultado do seu esforço, né? E todo esforço acaba sendo premiado. Toda ação, né, voltada para o bem, acaba sendo premiada, né, pela vida. Tudo que a gente investe na vida, ela nos dá de retorno de uma forma saudável, né? É muito bom isso, né, Val? Então vamos lá, vamos ver aqui a continuação, né? O Joel, o contrário é verdadeiro também. Quando educamos mal, colhemos maus frutos. Cuidado ao educar. Verdade, Joel. Então vamos lá, né? Então, a tranquilidade e a sabedoria, né? Essa serenidade, esse autodomínio e conhecimento pessoal, né? Que a sabedoria é o conhecimento aplicado com amor, né? A junção do amor e do conhecimento é a sabedoria. Então, olha só, precisamos cultivar amor e cultivar discernimento. Por isso é preciso que estudemos a nós próprios, a quem nós educamos, a vida. Muito importante que nós estudemos, né? Qual o educador que em casa, nos diálogos singelos e francos, ou nos momentos de trocas de afetos com seus rebentos, pequenos ou jovens, não lhes poderá falar da impropriedade de se arrancar plantas das searas alheias? Como flores de plantas das searas alheias, como flores de jardins públicos. No primeiro caso, pelo respeito ao patrimônio privado, no outro, pelo respeito ao que é de todos. Né? Então, olha lá, né? Quem de nós que educa crianças, né, que tem uma convivência no lar, quem de nós não poderá, na hora do almoço ou do jantar, ou que está junto com as crianças vendo TV ou fazendo alguma coisa em casa, né? Que tem a oportunidade de conversar, não pode falar da impropriedade de se arrancar flores das searas alheias, né? Das floreiras alheias, do jardim alheio, né? Ou mesmo dos jardins públicos. Veja bem, ela está dando um exemplo aqui, ela está dando um exemplo singelo aqui, mas é uma coisa que acontece desde pequenininha. Às vezes a criança vê lá uma florzinha lá do vizinho, que está saindo pela grade ali do vizinho, na calçada, e a criança já quer tirar lá. Opa, peraí, calma lá, não vamos, né, não vamos tirar o que é do outro, né? Ou então dos jardins públicos, a pessoa já quer ir arrancando as plantinhas, né, dos jardins públicos. Às vezes a criança é pequena, o adulto fala assim, não, não pode, isso aqui é de todo mundo, tal. A florzinha, vamos ver a florzinha, olha que bonitinha a florzinha, tal, né? Vamos sentir o cheiro, olha, sente o cheiro, mas não precisa arrancar, né? Então, gente, são coisas que a gente pode fazer, entre muitas outras coisas. Aprender desde pequeno a respeitar o patrimônio privado, né? E respeitar o patrimônio público. Por que a gente vê tantos desvios de verbas? É porque não aprenderam desde pequeno a respeitar o patrimônio público nas coisas mais singelas. Jesus ele nos explicou assim, olha, se nós não formos fiéis no pouco, nós não seremos fiéis no muito. Nós temos que aprender a ser fiel no pouco, nas coisas pequenas. Senão nós não seremos fiéis no muito.
Tem gente sonhando com coisas grandiosas, mas ainda não é fiel no pouco. Como é que vai ser fiel no muito, nas coisas grandiosas? Né? Então nós temos que aprender primeiro a respeitar as coisas pequeninas, as coisas singelas. Né, Joel? Roubam-se milhões e ninguém faz nada, né? É porque na verdade a gente está acostumado, a população toda está acostumada com isso, de certo modo, né? A gente tem se acostumado com isso ao longo do tempo, né? Mas, vamos lá, né? Então aqui ela está chamando a atenção justamente para isso, né? Não será difícil ao orientador doméstico, quando se aplica em conhecer o comportamento dos filhos ou outros agregados que estejam sob suas mãos, dizer-lhes o quanto é indelicado e rude rabiscar e danificar os bancos dos veículos coletivos, ou as placas de orientação das estradas, ou ainda pichar muros e paredes dos prédios dos outros. No primeiro caso, pelo respeito. No primeiro caso, pelo respeito. Ah, peraí. Ah, tá certo. É isso mesmo. No primeiro caso, pelo respeito ao que é público, isto é, pertencente a todos. E no outro caso, pelo respeito devido ao trabalho alheio. Então aqui ela está de novo trazendo a questão do respeito ao público e ao que é dos outros, ao trabalho alheio, né? Da questão de nós danificarmos bancos de veículos coletivos, né? Às vezes a pessoa pega um ônibus lá e começa a rabiscar, começa a danificar, passa estilete lá no banco, já arrebenta tudo, né? Ou então, as carteiras das salas de aula, tem escola aí que tem um trabalho danado todo final de ano para lixar as carteiras quando de madeira, né? Eu lembro que na nossa escola onde nós estudamos, tinha que lixar os professores, tinha que lixar lá tudo de madeira, né? Para invernizar tudo de novo, para tirar aquelas, né? Aquela bagunceira toda que era feita pelos alunos, né? Então, pela falta de percepção, né? Do que é público, do que é privado, do trabalho dos outros, falta de respeito ao trabalho dos outros, né? As placas de estradas ou das cidades, né? As paredes e muros que são pichados nesses atos de vandalismo, né, João? Então. O Frei Stones, né? Existe um processo de destruição da família em andamento neste país e no mundo. Existe uma vontade, existe um interesse aí nos espíritos infelizes, né? Logicamente de destruir essa célula que chama-se família, né? Mas não vou conseguir, né? Não vou conseguir, porque o bem prevalece, né? E existem forças também positivas agindo no sentido de preservar a estrutura da sociedade. Então não vai chegar a esse ponto, né? Nós acabamos percebendo o mal que nós temos criado e nós vamos nos reestruturando, a sociedade vai se reestruturando, né? Então nós vamos fazendo a nossa parte, né, pessoal? Aí ela fala assim: não custa orientar para o respeito a tudo e a todos, no empenho educacional para a formação do homem de bem, vivendo no mundo. Então até ela lembra a gente aqui, né? Não custa orientar para o respeito a tudo e a todos, no empenho educacional para a formação do homem de bem, vivendo no mundo. Respeitar sinal vermelho, né? Respeitar locais de parar ou não, né? Existem tantas situações que a gente vê no dia a dia, pessoal, né? Que é só a gente respeitar, dar sinal quando vai virar, não é? No trânsito a gente vê tanta coisa acontecendo assim, que a gente percebe que são pessoas
que não respeitam, né? Que não foram educadas propriamente para respeitar. Os pais, muitas vezes, querendo ser mais rápidos do que os outros, querendo ser mais espertos do que os outros, não é? Querendo ser mais esperto. Às vezes você para numa rua, o tempo que você vai olhar para um lado, olhar para o outro, já vem um pela direita ali, já vem um pela direita, já entra na sua frente, você já nem consegue enxergar mais de um lado e de outro, porque já tem outro carro ali do seu lado, né? Alguém que está com muita pressa ali, e que já está ali, já tampa a sua visão, né? Querendo ser mais esperto, querendo levar vantagem, sempre esse pensamento, né? Nem aí para os outros, né? Questão que poderia esperar um pouquinho mais, né? Dá pelo menos alguns segundos para o que está na frente olhar para um lado, olhar para o outro para ver se ele pode ir, o outro já vem do lado ali, já passa, né? Então, a gente precisa começar a prestar mais atenção nisso, né? Ok. Então vamos lá, continuando aqui, né? Não será impossível para os pais que têm a compreensão de que preparam seus filhos para a vida em sociedade, logo para a nobre atuação no seio da comunidade mais ampla, o imperativo de mostrar aos educandos que não se atiram papéis ou detritos vários nos domínios públicos, como ruas, praças, calçadas, ensinando-lhes a buscar os depósitos de lixo, ainda que se afirme que o local já está sujo, né? Quer dizer, a pessoa vai aprendendo, né, a jogar as coisas no chão, já começa em casa muitas vezes, né? A jogar as coisas no chão, deixar de qualquer jeito, né? Sendo que nós temos que aprender a jogar no lixo, aprender a arrumar as coisas, arrumar o nosso quarto. Aí que entra aquela outra lição que a gente conversava esses dias atrás, que a Teresa de Brito ela chama a nossa atenção para a cooperação doméstica, para a importância da cooperação doméstica. Ora, aqueles que vão aprendendo a cooperar, eles vão aprendendo o trabalho que dá quando alguém não coopera, quando alguém não ajuda. Então começa a se colocar no lugar do outro. Puxa vida, né? Minha mãe sempre limpa isso aqui. Agora que eu estou limpando, nossa, que trabalho que dá, né? Que dificuldade, como é que cansa a gente. Então, gente, isso aí, essa cooperação, é uma das melhores coisas para a gente começar a desenvolver o afeto. Porque a gente começa a se colocar no lugar do outro. O afeto não se desenvolve se nós não começarmos a sair um pouquinho de nós e olharmos as necessidades dos outros também, né? Nos colocarmos no lugar do outro. Mas como é que nós vamos nos colocar no lugar do outro se nós não tivermos essa oportunidade, né? Se os pais não nos incluem nos trabalhos domésticos, né? Que são coisas importantes, né? É muito importante nós ajudarmos, né? O Joel, a mãe vai lá e ajunta, e ajunta, e ajunta de novo, mal educando nossos filhos, né? Então, às vezes a mãe vai e acaba sempre fazendo no lugar dos filhos, né? E aí acaba acomodando, né? Os filhos vão ficando acomodados. Na vida em sociedade, eles também vão aprendendo a fazer o que fazem em casa, ou seja, nada, né? E ir jogando lixo para lá, para cá, deixando para aqueles que são profissionais da limpeza, eles que têm o trabalho de limpar. Tudo bem que eles são profissionais da limpeza, são responsáveis importantes na nossa vida em sociedade, mas que nós não precisamos aumentar o seu trabalho, né? Existe algo que é o nosso dever, né? Que é uma questão coletiva, de consciência coletiva, né? Então, é um esforço também, né, de educarmos nossos filhos nessa higiene aí, né? Muito importante. Aí ela fala assim, nosso esforço educativo estará reforçando a valorização da limpeza, da higiene,
Se algum lugar estiver sujo e nos colocarmos a aumentar a imundície, isso indicará que o que prezamos é a sujidade, né? Que é o que nós gostamos. Cada um viverá no ambiente que cria para si, tanto em casa, quanto na sua vida pessoal, quanto na vida coletiva, né? É. A atuação do educador doméstico é de primordial importância para a formação sociomoral do ser. A atuação do educador doméstico é de primordial importância para a formação sociomoral do ser. Abdicar dessa oportunidade será jogar por terra valioso ensejo de melhorar o nível da nossa sociedade, a começar do nosso lar. Aí, novamente, a gente cai naquela questão. Vai poder educar aquele que estiver presente no lar. Se os primeiros anos de vida são os anos em que a criança vai fixando, ela está mais moldável, ela está mais suscetível a receber a nossa orientação, a criar novos hábitos. Se nós estivermos presentes no lar, como tutores atentos ao desenvolvimento dos nossos filhos, nós teremos condição de educar nesse sentido. Se não estivermos presentes, nós não teremos como educar. Ah, mas eu chego de noite, aí eu educo ele. Tá bom, mas e todo o tempo que ele passou sozinho, a criança pequena, ou que passou com empregadas, ou na creche, ou no... né? Então, volta àquela questão. Eu sei que ainda é uma necessidade social, socioeconômica, as creches e jardins, e pré-jardins e maternais, eu sei que isso existe. Existem mães solteiras, né? Pessoas que foram abandonadas pelo pai da criança. Existe toda uma problemática que a gente sabe. Mas existe também as pessoas que não suportam ficar em casa. Ah, não suporto ficar em casa. Não suporta ficar cuidando de criança. Pois é, mas vai abdicar de uma grande oportunidade de educar. Quem vai educar? Vai ser o outro. Quem que vai dar noção de higiene? Vai ser o outro. Qual será essa noção de higiene? A noção de higiene do outro. A noção de higiene do outro. Qual é a noção de higiene do outro? Não sei. Não sei. Aí a gente vê, às vezes, pode ser boa, mas às vezes é bem complicado. Às vezes é bem complicado. Aí os pais se espantam pelos comportamentos, alguns comportamentos dos filhos. Aí os pais se espantam quando o filho está mostrando uma falta de noção diante de certas coisas, ou está aprendendo coisas erradas, né? Mas quem que está passando essa informação? Quem que está passando essas primeiras noções? Não é? Depois não adianta só cobrar, só exigir quando a gente não fez nada por passar essa informação, né? Certo? O Tiago, se a casa não educa, a rua educa e educa mal, né? Então, muitas vezes, né, Tiago? O Joel, a diferença entre a educação que queríamos e a que proporcionamos aos nossos filhos. Recebem educação de terceiros, né? Então, nós não podemos abdicar desse direito que temos. Nós não podemos abdicar dessa oportunidade que temos. A oportunidade é agora, pessoal. Não é daqui 10 anos, daqui 20 anos. Porque aí ele já vai ter andado um longo período. Nós perderíamos a oportunidade do agora, né? De educarmos agora, de darmos um bom exemplo agora, né? Então, nós não podemos abdicar, né, desse dever e dessa oportunidade, né? Pais e professores, ou qualquer pessoa amadurecida, esclarecida, que preze o bem e o bom, mesmo sem diplomas e titulações. É tempo de incrementar esse processo renovador da sua comunidade social. Sem o que, a vida humana, onde vocês estiverem, sofrerá perdas muitas vezes lastimáveis por descuido de sua parte.
Então, olha, professores, pais ou qualquer pessoa amadurecida, esclarecida, que preze pelo bem e pelo bom, né? É responsabilidade, pessoal, de todos que lidam com a criança, de todos que convivem com a criança, pais, professores, pessoas que façam parte da família da criança, que convivam com a criança, todos que estejam amadurecidos, todos que estejam esclarecidos, que prezem pelo bem e pelo bom. Ah, por que ela está falando isso? Ah, porque tem aqueles que não são amadurecidos, tem aqueles que não prezam pelo bem nem pelo bom, tem uma noção estética, ética, muito precária, que com essas pessoas não dá para contar mesmo, pessoal. Não dá para contar. Né? Tem pessoas com as quais não dá para contar. A Teresa de Brito até fala assim, olha, não deixem crianças, não sei se a gente já passou por essa lição ou se a gente vai passar ainda, não deixem crianças pequenas na mão de desconhecidos ou mesmo pessoas da família que você não confie, que não tenham responsabilidade. Não deixem crianças pequenas na mão de pessoas desconhecidas ou mesmo da família, mas que você saiba que não tenha responsabilidade suficiente. Né? Então, olha só a preocupação da Teresa de Brito, porque é um espírito, gente, é um espírito, né, que precisa ter a sua vida preservada, precisa muita vigilância, né? Olha o cuidado que os espíritos têm com a gente, né? Então, é o que mais se faz, né? Deixar na mão de outros, né? Que muitas vezes não tem aquela responsabilidade que a gente gostaria, né? Aí depois, exatamente, Maria, aí depois deixa o vídeo lá e acaba gravando cenas horríveis aí de descaso para com a criança, de maus tratos, né? Isso quando vê, né? Quando vê. Quando tem a ideia de deixar o vídeo porque já está ficando meio, né? Já está ficando com a pulga atrás da orelha. Então está acontecendo alguma coisa errada aqui. Aí deixa o vídeo para gravar lá. Pô, mas você já está percebendo que está acontecendo uma coisa errada? Ainda vai querer registrar, vai querer, né? Deixar coisa para gravar? Olha só, né? Que ponto que a gente chega. Está percebendo que está acontecendo uma coisa errada? Já tem que intervir. Né? Já tem que intervir. Então, às vezes tem crianças que dão alcoólicos, ou desculpa, tem babás e empregadas que dão alcoólicos para a criança dormir o dia inteiro para não dar trabalho para ela. Né? Então, Marcinha, aí joga a responsabilidade toda né? Claro que ela babá, a empregada, não precisava fazer isso, né? Não precisava maltratar, mas aí, no caso, grande responsabilidade é dos próprios pais, né? Que acabam deixando na mão de pessoas despreparadas, né? Ao invés de assumirem a sua função, né? É lógico que os pais têm que trabalhar, mas muitas vezes até o que o pai ganha é suficiente. Eu vejo casos assim, que às vezes até o que o marido ganha é suficiente para manter a família. Né? Mas são aqueles conceitos que se enraizaram, né, na mente popular, falando não, que a mulher moderna tem que ser assim, tem que ser assado, que a mulher não pode ficar em casa, que a mulher isso, que a mulher aquilo. E a mulher se enche de conceitos equivocados na cabeça, e quem é o pior, o que mais sofre com isso são os filhos pequenos. São os filhos pequenos. Né? A gente fala isso, parece até estranho, né? As mulheres que estão trabalhando, que gostam, que não sei o quê, e não tem problema nenhum em trabalhar fora. Mas aí a Teresa de Brito fala assim, olha, quando viável e oportuno, às vezes até é viável, mas não é oportuno, não é a melhor hora. Né? Os filhos estão ali precisando do apoio carinhoso da mãe, do acompanhamento, são pessoas frágeis ainda, precisando de ajuda. Né? Às vezes vai sair para ganhar a mesma coisa que paga para alguém para cuidar. Eu vejo essa situação, às vezes a pessoa vai trabalhar, ganha a mesma coisa que paga para... Está pagando para ficar fora de casa. Vale a pena isso? Né?
Aí de repente a pessoa tem a brilhante ideia, ela fala, o que eu estou ganhando fora, eu estou pagando para alguém. Fala, pois, descobriu a pólvora, né? Não é? Às vezes a pessoa tem essa brilhante ideia, chega a essa brilhante conclusão. Pô, o que eu estou ganhando, estou pagando aqui, né? Então por que, que eu não cuido? Né? Então, pessoal, não é questão de machismo, nem de feminismo, nem a questão não é essa, é de bom senso. Né? E também o pai pode colaborar. Né? O pai pode colaborar, na medida do possível. Tem trabalhos que permitem mais, tem trabalhos que permitem menos. Depende aí da organização, do tipo de atividade dos pais e mães, né? O que é possível fazer em cada caso. Né? No meu caso, por exemplo, eu revezava com a minha esposa. Durante um bom período, eu só fiquei trabalhando e ela cuidando de casa, dos nossos 3 filhos, né? Mas assim que as crianças foram crescendo mais, eu como era psicólogo, né, em consultório e tal, a gente se revezava. Parte ela dava aula, que é professora de balé, parte eu atendia. Parte eu cuidava das crianças, parte ela cuidava. Então aí cada família tem que achar uma maneira de se organizar, né? Mas eu estou falando aqui não é de... Estou falando de caso próprio aqui, né? Estou falando quem tem vivido isso ao longo do tempo, tá? Não é querer colocar responsabilidades exageradas nos ombros das outras pessoas. Mas é que são situações que eu já vivi e eu sei que funcionam, tá? Eu passei por isso também, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Aí para terminar, né, o último parágrafo aqui, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, até porque nós fizemos em 2 vezes aqui o nosso estudo, né? Mas o importante é que a gente faça a reflexão que a gente precisa fazer, né? Iniciando-se no âmago do lar, deve a educação, na sua informal atuação, construir os padrões de sanidade que todos esperamos e que exige apenas que tenhamos a coragem para dar o primeiro passo. Né? Então, iniciando-se no âmago do lar, deve a educação, na sua informal atuação, construir os padrões de sanidade que todos esperamos e que exige apenas que tenhamos a coragem de dar o primeiro passo. De sanidade mental, emocional, de sanidade também de pública, né, vamos dizer assim, de limpeza pública, né, de saneamento, né, de nós vivemos num ambiente, né, saneado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, vibratoriamente, né? Porque, gente, o mesmo descaso para com a limpeza física, muitas vezes é o descaso para com a limpeza vibratória, onde todos se permitem, tudo, mas o ambiente acaba ficando sujo, não apenas fisicamente, de papéis, né, as coisas que são jogadas, né, no chão, mas a sujeira mental. Né? E uma vez eu estava ouvindo num desses programas de auditório o Fábio Júnior, que é aquele cantor que vocês conhecem. Eu achei bem interessante, né, a abordagem dele, porque estava se falando, uma pessoa estava entrevistando ele e tal, e ele falando assim, olha, o pessoal tem se preocupado muito com a ecologia, com a limpeza dos oceanos, do ar, não sei o quê. Ele falou assim, mas e a limpeza? E a limpeza mental? E a limpeza energética, vibratória, né? Ele falou assim, eu achei até interessante. Puxa, ele andou lendo alguma coisa, andou... Esse pessoal lê muita coisa, esse pessoal conhece muita gente, acaba tendo muita informação, às vezes até tendo parente que é espírita, tendo uma visão assim, a gente nem sabe, né? As pessoas não se expõem às vezes. Mas tem aquela base, né? Tem aquela bagagem, assim, né? A limpeza mental, né? O Dudu está colocando a sujeira que sai da boca numa discussão dentro de casa, entre cônjuges, pais e filhos,
Isso traz uma sujeira do hálito mental, como diz Joana de Anjos. Verdade, Dudu. Isso mesmo. E o nosso, a gente está cuidando do ambiente, do planeta, ou a gente está querendo cuidar, né? Mas e o ambiente psíquico do planeta? Né? E a poluição? Ele até falava assim, e a poluição mental? Do que as pessoas cultivam e a gente não vê. A gente não vê essa poluição mental. Eu acho que o maior trabalho seria esse, né? De trabalhar, de ajudar as pessoas a renovarem pensamentos, a arejarem pensamentos, a cuidarem da natureza, da qualidade dos seus pensamentos. Acho que se nós focássemos mais aí, toda outra sujeira, provavelmente ela mudaria, ela deixaria de existir. Porque a sujeira de fora, pessoal, está sendo a sujeira de dentro. Como dizem os espíritos, né? O que a gente vê fora, inclusive a Joana de Anjos, a gente acaba plasmando no nosso mundo de fora. Né? O quanto nós estamos organizados dentro de nós é o que implica em como estaríamos organizados fora de nós. Então, essa desorganização que a gente vê é a desorganização interna. Falta de autoconhecimento, falta de pensamentos mais elevados, né? Mas que nós podemos mudar. Né? A Maria faz parte, né, de um conjunto de atitudes, sim, é todo um conjunto de atitudes. Né? Fristones, os programas das TVs em geral poluem o ambiente mental e emocional. Os conteúdos, né, que algumas pessoas fazem acaba, né, sendo transmitido pelas TVs e acaba gerando em parte esse problema também, né? Mas são os conteúdos, né? Tem conteúdos bons e tem outros ruins, né? O Dudu, reciclar os nossos processos de moralidade e educação do nosso lar. Trazer o melhor para a vida de dentro, para que se faça fora dela depois, né? Aquilo que nós deixarmos que cresça dentro de casa, por falta de seleção, por falta de discernimento, nós deixarmos que se fixe, né? Deixarmos que se fixem em casa, no comportamento dos filhos, no modo como nós vivemos em casa, é com isso que nós vamos ter que conviver. É com isso que nós teremos que conviver. O que deixarmos é como um campo que nós vivemos, nós vamos semeando nesse campo. Aí começa a crescer as coisas. Dependendo das sementes que nós utilizarmos, é o que nós teremos que conviver. Bom dia, Balk, um abraço. Então aí nós temos que aquilatar de qual sementes. Semente do egoísmo, da vaidade, da crítica aos outros. Né? Às vezes fica semeando a crítica aos outros na hora do almoço, no jantar. Né? Ai, tal pessoa não sei o que lá, tal pessoa não sei o que. Né? Se nós ficarmos cultivando isso, é isso que teremos. É isso que teremos. Um ambiente todo cheio de críticas, pessoas excessivamente críticas, né? No sentido negativo, maledicentes. Né? Então, isso aí também faz parte dessa limpeza. Né? O que nós deixamos que cresça no nosso ambiente familiar. Né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então, nós vamos terminar mais cedo hoje, mas valeu, né? Nós temos aí um material de sobra para analisarmos, para nos autoanalisarmos, né? Na semana que vem nós faremos o capítulo 20, que é o consumismo doméstico, tá? Lembrando que esse material, consumismo doméstico, Dudu, lembrando que esse material está ficando gravado, como sempre nós fazemos, né? Nós temos colocado tudo no YouTube, também no Facebook, né? Os vídeos. Vocês, às vezes a pessoa, mas cadê o áudio? O áudio facilmente você extrai dos vídeos, tá? Você extrai facilmente os áudios do próprio vídeo que a gente coloca. Ah, mas eu não sei como fazer. Você pega, tem alguns programas específicos aí, pessoal, que fazem isso muito bem. Você pega o CAT, você pega programas que fazem download de vídeos, né? E que você pode pedir para ele baixar apenas o áudio, se você quiser. Né? Você pode extrair o áudio. Tá? Porque às vezes a pessoa gosta de ouvir o áudio no carro,
ou quer passar o áudio para outra pessoa, então fica à vontade. Mas aí tem esse recurso. Como a gente está buscando mídias assim que convergem o máximo possível, a gente economiza tempo de trabalho, né? Então, o vídeo hoje ele converge, né? Converge imagem, converge som, e aí nós podemos extrair os áudios aí, tá bom? Então, tem lá Free FLV Converter, né? Então, são coisas que bem facinho de fazer, tá? É só você se acostumar e você consegue converter daí o vídeo em arquivo MP3. Você já baixa em MP3, por exemplo, né? Então é bem fácil, tá? Ou dá para ouvir mesmo no Facebook. Você vai lá, ouve lá, aperta lá né, o playerzinho lá dos vídeos no Facebook e ouve direto do YouTube, né? Tá? Então tá joia, pessoal. Um grande abraço. Quem está aqui no Pautalk, muita paz. Também quem estiver no Facebook. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho e por estar sempre conosco aqui estudando, tá bom? Um grande abraço. Até mais.